Quero que nesse momento você comece a se imaginar com dinheiro suficiente para escolher a viagem dos seus sonhos, sem se preocupar com o valor dela. Simplesmente, eu quero que você imagine-se nesse momento entrando no site de viagens e simplesmente comprando a viagem dos seus sonhos para você e para todos aqueles que você gostaria que estivesse com você. Eu gostaria que agora você imaginasse o carro que você sempre sonhou e que você compre ele na agência, zero, com todos os direitos possíveis, todos os equipamentos possíveis, do gosto que você sempre sonhou. E agora eu quero que você visualize chegando na garagem da sua casa, a casa dos seus sonhos. E nessa casa, quando você entra, a casa é linda, maravilhosa. Ali você encontra um refúgio de paz, alegria e amor. É exatamente isso que eu espero para você que veio aqui assistir esse curso Como Ficar Rico. Antes de gravar essa aula, eu fiquei pensando no tema que eu escolhi para colocar nesse curso, Como Ficar Rico. E esse tema é relativamente clichê. Alguns de vocês provavelmente talvez nem acreditou na qualidade do conteúdo que seria entregue aqui, porque é um curso gratuito. E é clichê essa ideia de como ficar rico. Mas é justamente isso que eu estou entregando para você. Que ficar rico não é uma coisa impossível, mas você primeiro precisa entender algumas coisas básicas sobre isso. E é exatamente esse o propósito dessa aula, que você consiga entender como você consegue ficar rico. Veja só, você é uma pessoa dotada de inteligência, capacidades, e isso não é diferente de tantas outras pessoas que ficaram milionárias ou até mesmo bilionárias. Então, não se acanhe, é possível. Já passei aqui com vocês na aula 1, na aula 2, então para quem está chegando agora, prazer, meu nome é Anderson Rodrigo Barbosa. Meu conteúdo, meu canal, ele é voltado para crescimento pessoal, crescimento profissional, crescimento e desenvolvimento e prosperidade em todas as áreas da vida. E eu estou fazendo justamente esse curso, Como Ficar Rico, para trazer um conteúdo mais estruturado para o meu canal. E eu acredito que assim eu consigo ajudar mais pessoas. Consigo ajudar pessoas a conhecerem o meu canal, a conhecerem o conteúdo que eu entrego, e também serem beneficiadas com justamente algo que eu quero passar para vocês nesse vídeo, que é o servir. Quando nós começamos esse vídeo, nós principalmente falamos aqui já inicialmente uma projeção de como seria você fazer uma viagem dos seus sonhos, como seria você tendo o carro dos seus sonhos, como você teria a casa dos seus sonhos. E tudo isso é muito sobre você, é sobre seus desejos, sobre seus sonhos. Agora, o segredo principal que envolve toda essa série Como Ficar Rico, esse curso Como Ficar Rico, ele está pautado no servir. E é no servir que você consegue, de alguma forma, enriquecer. Se você pensar somente em você, só em você, só em você, só em você, você pode até conseguir ficar rico, mas você não vai ter riqueza. A riqueza verdadeira não vai te acompanhar. Você não vai ter uma plena satisfação. Agora, se você construir essa riqueza, se você conseguir ficar rico, mediante ao servir, você está conseguindo fazer ali parte do que é de fato a sua missão de vida, o seu propósito de vida. Todos nós servimos. Esse é o propósito maior da vida, servir. Com 15 anos eu arrumei meu primeiro trabalho, eu ganhava um valor mensal na época de R$ 260. Eu trabalhava das 8 da manhã até as 5 horas da tarde, tinha 1 hora de almoço. No meu segundo trabalho, eu já comecei a ganhar R$ 320. Olha só, eu trabalhava mais ou menos no mesmo tempo. Um pouquinho mais cedo, talvez, eu acordava um pouquinho mais cedo para ter que trabalhar, que era numa outra cidade. Com 18 anos, eu fui trabalhar numa empresa que muitos de vocês devem conhecer, que se chama Casas Bahia. Eu trabalhei como CLT, trabalhei por mês, registrado. E isso foi uma experiência que eu não considero negativa na minha vida. Foi importante para mim. Depois, eu comecei a trabalhar de forma autônoma, prestando serviços. E depois, um pouco mais para frente, eu abri o meu próprio negócio. Tinha uma empresa, uma loja de imóveis planejados. Me dediquei muito nesse negócio e ele prosperou. Muitas limitações mentais eu tinha na época, mas mesmo assim, mesmo com as limitações e dificuldades, até mesmo com pouco conhecimento sobre a vida, eu consegui prosperar.
Depois eu percebi que algo me chamava para a comunicação digital. Eu comecei a fazer vídeos na internet e isso também chamou muito eu sentia assim meu coração vibrando quando eu fazia aquele conteúdo e eu comecei a focar toda a minha energia na internet, nos trabalhos que eu tinha com a internet. Isso prosperou também, deu muito certo e depois eu comecei a empreender dentro da internet, com trabalhos vendendo produtos de negócios como suplementação e depois eu construí uma farmácia de manipulação também, que teve muito sucesso. Eu sempre tive muitos altos e baixos nessas construções, nunca foi só flores. O crescimento ele nunca é linear, ele sempre tem uma onda de crescimento, mas ele quebra, cresce, quebra, sempre tem os desafios. E em 2018 eu comecei minha trajetória no mercado digital com mais intensidade. Eu abri uma empresa totalmente focada em lançamento de produtos digitais, onde eu me aprofundei mais e entendi mais como funcionava esse jogo de mercado digital, de lançamento. E de lá para cá, uma das coisas que eu venho fazendo em paralelo com muita intensidade é desenvolvendo meu autoconhecimento, desenvolvendo a minha espiritualidade. E eu não poderia fazer um vídeo para vocês falando de riqueza, falando de dinheiro e deixar apenas subjetivo que tudo que eu quero aqui é que você ganhe muito dinheiro e fique rico e compre coisas para você e realize seus sonhos, desejos materiais. Porque a vida não é só isso. Isso talvez seja a mensagem mais valiosa desse conteúdo todo que eu estou te entregando. Porque quando você tem um desejo muito grande de alcançar as coisas materiais e isso é a única meta e objetivo da sua vida, provavelmente você não vai ser feliz, você vai ter ali um objetivo, uma linha de chegada, você vai estar sempre correndo para chegar nessa linha de chegada e eu te garanto que mesmo você chegando nela, mesmo você ultrapassando ela, mesmo você conquistando as coisas que você desejou, as coisas que você imaginou, elas vão ser passageiras, o prazer que você recebe ali, que você sente, ele é muito passageiro. Rapidamente o ser humano ele começa já a se sentir um pouco sem sentido quando que ele alcança algo que tanto ele queria. Então, o mais importante disso tudo é desfrutar a jornada do seu crescimento. Para você ficar rico, você vai precisar passar por muitas etapas, de muitos aprendizados, e nesses processos todos, você tem que estar vivenciando sua vida como algo muito positivo. Então, vamos começar então falando aqui para você, tá, a diferença de dinheiro. Qual que é o lance do dinheiro, tá? Existem pessoas que servem ao dinheiro. Então, elas estão extremamente bitoladas em alcançar o dinheiro. E é nesse ponto que eu quero trazer para você. Se você é uma pessoa que está totalmente desesperada, correndo atrás da riqueza, querendo ficar rico a qualquer custo, você vai servir a isso. Você vira um servo dos bens materiais. Então a sua felicidade está na matéria, a sua felicidade está no que não tem alma, no que não tem vida. A vontade sua de servir a qualquer coisa, a qualquer pessoa, ela está sempre atrelada a ganhar o dinheiro para conquistar algo que é material. E isso não preenche a sua felicidade, isso não preenche a sua alma. É uma corrida que não te leva a lugar nenhum, exceto a uma realização dos desejos, dos sentidos. Mas isso é relativamente pouco, é vazio. E existe um outro tipo de pessoa que, em vez de elas servirem ao dinheiro, o dinheiro serve a elas. Então, elas colocam como metas e objetivos na vida realizar funções, realizar trabalhos que levem algo para o todo, que pensam numa coletividade, em servir ao próximo. E isso começa não numa visão idealista de tipo, eu vou servir ao mundo, eu quero ser uma pessoa que serve ao mundo, mas ela começa dentro de casa, ela começa quando você começa a olhar para o próximo mesmo a você, e você não tem mais o sonho de realizar algo somente por você. Aqui começam as coisas. Então, vamos retornar, tá? Aquela idealização do início desse vídeo, que é, imagine-se comprando uma passagem para você realizar a viagem dos seus sonhos. Agora, imagine-se comprando essa mesma passagem, mas levando a sua família, levando as pessoas que você ama. Imagine como seria divertido estar com eles, imagina como seria a alegria se você já é casado da sua esposa, se você tem marido, do seu esposo estar com você, vivenciando essa experiência com você. E agora o seu sonho não é sobre você, o seu sonho é sobre alguma pessoa que está com você, sua família, seus amigos. Você vivencia essa experiência junto com mais pessoas.
E agora não é mais só um desejo do ego. E também não é um desejo extremamente altruísta. Então existe um ponto de equilíbrio entre você pensar em você, mas pensar no próximo. Quando você compra o seu carro, imagine agora você trazendo segurança para sua família, você trazendo conforto para sua família. Quando você entra na sua casa, você imagina tudo que aquela casa vai proporcionar para você. A alegria que você vai vencer ali, o desfrute de descansar, de ter segurança, de ter paz, de ser aquilo ali um local que gera para você refúgio, para você se recuperar e você está pronto para voltar a servir. Então, aqui a gente começa agora a fazer uma transição, aonde você entende que ficar rico é legal, mas ficar rico sozinho é pobre. Infelizmente, ter riqueza, você pode ter quanto dinheiro você imaginavelmente puder ter no mundo. Mas se você não tem com quem dividir os momentos que você vai vivenciar, dificilmente você vai ser alegre. E esse dinheiro não vai preencher sua felicidade. Você vai estar sempre vivenciando um vazio interior muito grande. Então, partindo desse conceito, onde que o núcleo da sua felicidade é o que você vive e com quem você vive, o dinheiro ele não é a meta final, mas ele faz parte da construção de algo que você proporciona para os seus próximos. E você também pode proporcionar para o mundo, porque quando você tem dinheiro, você tem poder, e o poder permite que você faça coisas que estão atreladas a fazer o que você sente de dentro de você. Então, às vezes a pessoa tem uma mensagem, tem algo para ser passado para o mundo, tem algo para construir, de repente é um produto, é um serviço que ela quer levar para o mundo, mas ela não consegue porque ela não tem capital para construir aquele produto ou aquele serviço. Ela não consegue propagar aquela mensagem. Então, às vezes ela tem algo dentro dela que pode servir às pessoas, mas ela não consegue deslanchar, porque ela não tem poder. E por isso que ficar rico, querer ficar rico, ter desejo de ficar rico, faz parte de um processo onde você se potencializa para ajudar mais pessoas. Vamos entrar agora num ponto onde você vai perceber que tudo que você faz no mundo, ele acaba sempre servindo ao próximo. Por exemplo, seja qual for o trabalho que você tenha, você sempre vai servir ao próximo. Dificilmente você vai ter algo que você vai fazer, que você vai ter algum tipo de retorno, que você não vai estar servindo alguma coisa. As empresas, quando que elas nascem, elas têm o objeto social. E o objeto social é o que elas fazem para a sociedade. Então, uma empresa, por exemplo, que vende flores. O objeto social é vender flores, porque existe alguém que precisa daquelas flores, de alguma forma. A pessoa precisa das flores, então você está ali promovendo uma atividade que faz com que as flores cheguem para alguém que precisa das flores e em troca você tem o retorno financeiro. Então todas as empresas que têm fins lucrativos, até mesmo as que não têm fins lucrativos, elas precisam servir e em troca ser abastecidas por uma energia, que no caso pode ser o dinheiro, né? Possivelmente teria que ser o dinheiro. E esse dinheiro é o que nutre elas para elas crescerem, ou seja, existe uma relação de equilíbrio. Quando você serve ao próximo, você tem direito a tomar algo, porque faz parte de uma lei de equilíbrio. Você servindo, você pôs uma energia, você colocou uma energia e aquela energia retorna para você. Então, vamos retornar como exemplo aqui a minha história. Quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a aprender a fazer o que eu fazia, eu trabalhava uma quantidade de horas por dia, e aí no final do mês eu recebia um salário pelo trabalho que eu fiz. Então eu fazia algo que levava a alguma outra coisa, e em troca eu recebia algo. Quando eu tinha minhas lojas de móveis, eu fazia os projetos, vendia os projetos lá dos móveis planejados, a pessoa tinha a casa dela construída, tudo bonitinho, do jeito que ela sonhou. Imagina, nossa, que móveis planejados lindos na minha casa. Em troca, eu recebi um valor também. E em troca, as pessoas que trabalhavam comigo, o projetista da loja, o montador da loja, todo mundo ganhava uma fatia. Então é essa troca que você tem que ter com o mundo para que você ganhe dinheiro. E qual que é o lance para você enriquecer? Você servir a uma grande quantidade de pessoas. Se você, por exemplo, serve uma pessoa e cada pessoa que você serve você ganha 10 reais,
Se você servir 1.000 pessoas, você vai ter ganhado 10 mil reais. Agora, se você serve uma pessoa e aquilo que você serve você ganha 100 reais, se você servir 1.000 pessoas, você vai ganhar 100 mil reais. Então, o servir de alguma forma, com algum produto ou serviço, te gera um retorno. E agora, nessa parte desse vídeo, eu vou trazer para você justamente algo que está atrelado a isso que muitas poucas pessoas sacou. Então até isso é a hora que vira a chave. Né? Eu sou uma pessoa que eu sirvo a Deus, tá? Eu não sei como que é a sua fé, como é a sua religião, mas eu sirvo a Deus. E refletindo profundamente sobre isso, sobre servir a Deus, eu entendi uma coisa muito profunda, que é o seguinte, quando você serve a Deus, às vezes tem pessoas assim, não, eu sirvo a Deus, tal, eu vou lá na igreja, e aí também eu de final de semana faço uma caridade. Basicamente, elas fazem uma separação entre o que elas fazem na vida profissional, com a carreira, com o que é Deus. Então, eu tenho o meu momento que eu estou servindo a Deus, mas agora eu tenho um momento que eu estou servindo ao meu propósito pessoal. Só que se você é filho de Deus e você está envolvido no todo, você faz parte desse todo que é Deus, a tudo que você faça, tudo que você venha fazer, de alguma forma é para Ele. Na verdade, não necessariamente é para Ele, mas você pode dedicar a Ele. Então imagine que você servindo as pessoas, aquilo que você faça pode ser de alguma forma para servir a Ele. E aí isso vira uma chave impressionante dentro de você, que é assim, ó, 24 horas por dia, tudo que você vai fazer é para servir a Deus. E aí você fala assim, mas como assim? Eu não estou entendendo. Vamos voltar à situação lá da questão da mulher que vende flores, ok? A mulher está lá vendendo flores. Aí passa um rapaz, ele compra rosas para a esposa dele. E quando chega em casa, ele entrega essas rosas para a esposa dele. E o relacionamento entre ele e a esposa dele se aquece, que é um dos propósitos do casamento, o relacionamento estar aquecido, estar sustentado, estar bonito, estar amoroso. Ou seja, o servir daquela mulher que vendia flores impactou positivamente a vida daquela pessoa. Então, tudo que você faz para servir o próximo, mesmo você ganhando dinheiro, se você fizer com amor e fizer pensando em que aquilo que você está fazendo está favorecendo de alguma forma para que as pessoas tenham algo positivo na vida delas, isso é algo positivo. Isso também é servir a Deus. Então, quando você olha por esse aspecto, até eu vou fazer um breve comentário assim, sobre um dos meus alunos de mentoria, que ele tinha uma dificuldade muito grande em aceitar ganhar muito mais do que ele estava ganhando, porque ele achava que isso não era de Deus. E aí eu falei para ele assim, cara, mas o que você faz é algo tão bom, tão bonito. Imagina se mais pessoas pudessem receber isso. Ele falou assim, pô, é verdade. Ou seja, se mais pessoas pudessem receber isso que você está fazendo de forma positiva, olha que legal o que ia acontecer. Deus ia ser agraciado com isso de alguma forma, você estaria fazendo algo que é positivo para o mundo. Então faz parte de um processo de crescimento. Então, o seu servir, quando ele é com um propósito digno, quando você tem ética naquilo que você oferece, quando você oferece algo que realmente complementa, que ajuda, que serve. Quando você faz isso, é digno e justo que você também receba. E quando você pensa em escalar aquilo que você faz, é onde que você consegue enriquecer. Porque ou você vai enriquecer porque você vende um produto muito caro para muitas pessoas, ou você vende um produto até um pouco mais em conta, mais barato, mais acessível, mas você vende para milhares ou centenas de milhares de pessoas e aquilo constantemente. Você atende uma necessidade, uma dor. Né? Então, as pessoas, de modo geral, têm uma necessidade. O cara que passou para comprar a flor, ele tinha uma necessidade. A necessidade é, eu preciso agradar a minha esposa, eu preciso fazer uma agrada para minha esposa, eu tenho necessidade. Olha, apareceu alguém que está servindo aqui, que está vendendo flores. Eu passo, compro, pago o valor que vale e vou para minha casa e continuo o meu processo natural. E isso funciona em todas as coisas. Os mercados, por exemplo, eles nos servem. Então o mercado tem ali os alimentos organizados, tem o preço, tem a experiência. Quem assistiu aqui desde a primeira aula já sabe disso, que cada lugar que você vai, que tem um negócio, que tem um produto, um serviço, sempre tem uma experiência do usuário.
Então, quando você cria um produto e você promove uma experiência, a pessoa que comprar aquela experiência, ela tem como experienciar e vivenciar aquilo de forma positiva e aquilo agrega valor na vida dela. E por isso que dá certo, e por isso que os negócios fluem. Então, o servir, você abrir um negócio, ou você vender algum tipo de conteúdo informativo, o que você queira fazer que ajude os próximos e que você ganhe algum retorno com isso, é de uma certa forma positivo. Quando existe ética, quando existe algo que você está fazendo realmente agregado ali, pensando no melhor para o próximo. E esse é um dos segredos para você enriquecer. E você fazer isso e com o passar do tempo você vai aprendendo como escalar esse tipo de trabalho. Esse ponto ápice aqui do curso é o ponto sobre servir. É a chave mais poderosa desse curso para você ficar rico, é o servir. E agora que eu expus esse tema aqui para você, eu vou entrar numa outra parte aqui do vídeo que ela é mais materialista, tá? Quando que eu falo assim materialista é porque as pessoas às vezes elas separam muito a questão espiritual do que é material. E eu já penso um pouco na integração disso, numa maneira onde que tudo que você faz, você pode servir. E servindo, você está fazendo isso de uma certa forma, não só material, mas também espiritual. Vamos falar agora sobre as 5 maneiras tradicionais de ganhar dinheiro. Essas 5 maneiras tradicionais é a base. E eu tenho certeza que você já deve fazer uma delas, pelo menos. A primeira é CLT. É você trabalhar, você tem uma carreira, você é um profissional de alguma área, e aí você trabalha em troca de um valor mensal. Você dedica ali sua experiência, você dedica a algo que você resolve, um problema que você resolve, que você preenche uma lacuna, e aí você ganha um salário mensal por isso. A segunda forma é o empreendedorismo. Isso daí é quando que você já começa a empreender. Você pega um ingrediente, pega com outro ingrediente, aí você forma mais um ingrediente, aí você faz um bolo, e aí você vende o bolo. Então isso é empreender. Eu não estou falando diretamente sobre fazer bolos, mas se, por exemplo, você vende pneus, por exemplo. Se você fabrica pneus, você vai pegar a borracha de alguém que fornece a borracha, você vai comprar as máquinas, você vai contratar as pessoas, você vai colocar tudo isso numa indústria e dali começa a movimentar e vira uma fábrica de pneus. E o pneu serve a quem? Serve a todo o transporte do mundo. Tá entendendo como tudo serve? Ok? Vamos entender de outra forma agora. O empreendedorismo, ele é a chave para você multiplicar recursos. Então, quando você tem um empreendedorismo, você consegue colocar pessoas para trabalhar com você, você alimenta e estrutura um ecossistema onde muitas outras pessoas podem também estar sendo beneficiadas daquilo que você está fazendo. Então, o empreendedorismo é uma coisa muito bacana. O investimento, tá? Existe uma outra forma de ganhar dinheiro, que é quando você começa a ganhar dinheiro, você coloca esse dinheiro para trabalhar para você. Então, vamos supor aqui um montante, tá? 100 mil reais. Se você pegar 100 mil reais e você investir em certas ações, em certas estratégias financeiras, aquele investimento vai retornar para você uma porcentagem por mês. Então, aquilo que você escolher, existem várias formas, eu não vou detalhar aqui para você, mas você pode investir em ações, você pode investir em estratégias onde você coloca o valor mensal e esse valor mensal rende juros para você. Existem várias estratégias que você pode fazer com investimentos, então isso também é uma forma de ganhar dinheiro. Você usa o dinheiro com o capital que você tem. Então, por exemplo, uma pessoa que está trabalhando CLT, como que ela ganha dinheiro? Ela usa o capital de tempo que ela tem, todos nós temos 24 horas por dia, então eu disponibilizo o meu capital de tempo aqui para você. Além do meu capital de inteligência, minha expertise, meu know-how, eu junto essas duas coisas, faço o que eu tenho que fazer por você e no final do mês eu ganho valor. Agora, o capital de dinheiro também, se você pegar esse capital e você colocar ele em algum local que renda juros, que renda algum rendimento por isso, ele retorna para você também. Né? E essa é uma das formas de ganhar dinheiro que ela é muito interessante, porque você não tem que colocar a sua energia física própria. É uma energia que você tem. Quando você tem capital, é uma energia que você tem, mas ela está deslocada de você. E também nós temos uma outra forma, eu vou falar mais duas para vocês, tá? A renda passiva, que é obter ganhos contínuos de fontes como aluguéis, imóveis, direitos autorais. Então uma pessoa, por exemplo, que escreveu um livro, o livro começou a explodir de vender. Ok, ela já não está mais escrevendo aquele livro, mas aquilo ali está rendendo para ela.
Uma pessoa que tem um canal no YouTube, por exemplo, ela constrói conteúdo, existe a monetização. Mesmo ela não estando toda hora ali fazendo, aquilo está retornando para ela. A pessoa construiu uma casa e alugou a casa, ela não está mais fazendo, mas aquele patrimônio da casa, patrimônio imóvel, rende para ela um valor mensal. Então essa é a renda passiva. Agora, para você construir a riqueza e acumular, por exemplo, coisas para você ter investimento, para você acumular dinheiro, para você ter renda passiva relacionada a imóveis, você vai ter que ganhar dinheiro primeiro. E isso vem com o trabalho. Isso vem com um trabalho que pode ser baseado na CLT ou pode ser através do empreendedorismo. Mas tem que acontecer um trabalho para que você acumule capital. E como ficar rico? Trabalhando. Você vai ter que trabalhar, não tem como não trabalhar. Agora o lance é trabalhar servindo, isso que é o mais importante. E agora eu vou passar para vocês uma das formas de ganhar dinheiro, e isso não está desassociado, por exemplo, ao empreendedorismo, não está desassociado ao seu trabalho como um todo, mas é sobre o trabalho com a economia digital. Tá? Como eu disse para vocês, eu tive uma trajetória onde eu já trabalhei CLT, eu já trabalhei tendo negócios, e quando eu abri a minha empresa em 2018, foi antes, inclusive, do boom da internet terem cursos. E, inclusive, eu sou uma pessoa assim que eu tenho uma certa rejeição sobre algumas formas de ganhar dinheiro pela internet. Porque eu vejo que muita gente que ganha dinheiro pela internet, ele só está preocupado com o dinheiro e não está preocupado com a transformação da pessoa. E como consequência, ele acaba vendendo produtos que não servem. Ele só quer pensar no dinheiro. Então ele arma uma armadilha, uma arapuca na internet, utiliza da inteligência que existe sobre marketing, sobre a psicologia humana, e começa a vender um monte de produto, serviço ali, só para enriquecer, só para pensar no ego. E aí, justamente aquele vazio interior que essa pessoa vai conquistar. Agora, o que eu vou trazer para você é justamente algo que é transcendental. É sobre você, possivelmente, se você quiser, se você achar que isso faz sentido, é você ter um produto ou ter um serviço da maneira como você achar melhor, não precisa necessariamente, inclusive, não precisa nem ser pela internet. Mas você ter um produto, ter um serviço que você serve ao próximo com algo que você sabe fazer, que é bom para o próximo. Nessa situação, às vezes muita gente se pergunta assim, poxa, mas Anderson, eu nem tenho o produto ainda, eu não sei o que vender pela internet, né? Como que eu posso então ficar rico pela internet? A gente precisa entender uma coisa primeiro, qual que é a sua essência, qual que é a sua verdadeira mensagem que está dentro de você, porque de certa forma todo mundo passou por experiências na vida. E essas experiências, às vezes elas foram positivas, foram negativas, mas de certa maneira todo mundo tem algo para ensinar. Então, todos os caminhos eles têm dificuldades. E o plano que eu vou apresentar para vocês aqui, que é uma das formas de ganhar dinheiro, ela está diretamente atrelada a você entender quem você é e qual mensagem você pode passar para o mundo. E esse plano estruturado, como você consegue fazer isso, como você cria, né, o seu próprio produto, como que você descobre o produto dentro de você, como que você entende qual a ligação que a sua história tem com o seu produto, qual que é a história que você vai contar para o mundo sobre o seu produto e como é a estratégia ideal para aplicar isso nas redes sociais, na internet ou de alguma forma offline, é o que eu vou ensinar na aula 4. Então, a aula 4, que fecha esse curso, é onde eu vou entregar para você o plano para você enriquecer, deixando claro para você que isso é uma estratégia e que você pode usar outras estratégias. Existem centenas de maneiras de você criar negócios, mas essa forma de construir um negócio no digital é uma das coisas que são relativamente mais fáceis para quem não tem capital, por exemplo, para quem não tem 100 mil reais para abrir um negócio. Então, mesmo você não tendo muito dinheiro, mas você tendo disponibilidade, você tendo vontade, né, você consegue conciliar com o seu trabalho atual, você não precisa parar de trabalhar com o que você faz, você vai trabalhar um pouco mais para construir essa segunda fonte de renda. Né? Então, se você também já tem um negócio e tal, essa pode ser uma terceira fonte de renda. Você tem uma mensagem dentro de você que pode se transformar num produto digital. E é isso que eu quero trazer para você, é essa ideia, como que você consegue construir isso no quarto vídeo. Bom, o vídeo vai chegando aqui ao fim, eu quero agradecer você que assistiu até aqui e a gente se encontra na quarta aula, onde eu vou entregar para você o plano para que você enriqueça. Uma maneira reta, direta,
ética, moral para você vender algum produto ou serviço na internet sem passar a perna em ninguém, tá? E que você consiga alcançar aquilo que você deseja e que isso possa derramar como bênçãos na sua vida e na vida dos seus próximos. A gente se encontra no próximo vídeo aqui do curso Como Ficar Rico. Até breve.